Você está com expectativa naquilo que Deus vai falar para você? Sabe, queridos, eu sou com muita expectativa, porque antes dele falar com você, ele trata comigo, quando eu estou ministrando. Claro, Deus tem um plano que quer fazer com que você avance. Existe um propósito, você não nasceu em vão. Pega isso que eu estou falando nesse início. Você não nasceu em vão. Você não é fruto do amor do seu pai e da sua mãe. Você é fruto de um propósito. Deus criou um propósito e ele fez você para encaixar nesse propósito. E somente você vai poder cumprir esse plano de Deus aqui nessa terra. Você crê nisso que eu estou falando? Você pode dar um amém? Se você que está com a câmera ligada, você levante sua mão, a câmera aberta, você abre sua mão e quem estiver ouvindo você, por favor, escreva um amém. Concorde com isso que eu estou falando, sabe por quê? Porque você é único, você é especial para Deus. Existe uma oposição. Para quem não conhece, se chama diabo e suas potestades e seus demônios tentando me parar e parar você. De várias formas. De várias formas. De várias formas. Contendas no lar, redes sociais. Eu posso enumerar aqui coisas que podem estar acontecendo na sua vida. Você vai falar assim, nossa, será que isso está acontecendo? Não, não sei. O diabo ele sempre trabalha da mesma forma. Ele vai tentar atacar as finanças das pessoas, a família das pessoas, vai contar mentiras sobre doença, vai tentar te enganar sobre enfermidade. Ele vai tentar fazer com que as pessoas que você mais ama se voltem contra você, para que você fique abatido, que você fique desanimado e que você paralise. O diabo ele vai tentar roubar a palavra de Deus, inventando mentiras sobre ela, incredulidades. Sabe, aquela incredulidade que você tem consciência que você é sarado e curado, porque Jesus já levou sobre si todas as doenças, todas as nossas enfermidades. Ele já nos perdoou na cruz do Calvário. Só que aí, quando aparece um sintoma vindo do inferno, ele chega no seu ouvido e fala: Ué, você não é curado? Ele tenta te enganar, roubar a palavra que já existe. Mas eu, em nome de Jesus, declaro sobre a sua vida: você não vai ser enganado pelo diabo, você vai continuar firme na palavra. Você vai continuar firme, consciente de quem você é na palavra de Deus. Amém? E como eu falei, a gente vai falar sobre tempo de avanço. Mas se você parar para prestar atenção, de tempos em tempos a gente fala: olha, chegou um tempo de avanço. Agora chegou um tempo de crescimento. Chegou um tempo de prosperidade. Chegou um tempo de mais graça. Nós estamos num tempo de abundância. Você já ouviu falar sobre esses termos? Isso vai trazer para a gente uma ideia muito importante que nós vivemos de ciclos e estações. Você vai perceber que nós passamos por estações e ciclos. Se eu falar para você, se você tentar fazer um, vamos brincar aqui um pouco, tente lembrar como você estava há 10 anos atrás. Como que você era, como é que era o seu cabelo, para quem tinha cabelo. E olha, eu vou até brincar aqui um pouquinho. Para quem não sabe, eu estou num novo ciclo, eu estou num ciclo sem a barba. Você tá vendo a minha foto lá com aquela barbinha branca, igual o Papai Noel lá na arte, mas eu já raspei minha barba. Eu estou numa nova fase, sem barba. Amém? Ô, glória, Diegão chegou aí. Eita, glória a Deus. Então, isso aqui é um novo tempo. Eu percebi, não fui guiado por Deus para fazer nada. Fique tranquilo, meu irmão. Deus não desceu lá do céu e falou: Ó, faça sua barba, varão. Não, não. Mas eu percebi comigo mesmo e falei: rapaz, quero tirar essa barba. E eu vou viver um novo ciclo, uma nova estação sem a minha barba. Ah, mas é uma coisa tão simples, a gente está falando de coisas espirituais. Claro que estamos falando de coisas espirituais, mas eu quero te falar o seguinte: cada ciclo tem uma característica, tem seus benefícios, tem o seu amadurecimento, tem o seu avanço, também tem seus desafios, tem seus, né, os seus obstáculos a serem passados. Por que que eu estou falando disso? Eu vou falar para vocês sobre esses ciclos, essas estações. É porque eles fazem com que a gente cresça e avance cada vez mais. Tenta lembrar aí. Pensa aí com você. Não precisa botar no chat nem falar não, mas eu tenho certeza que há 10 anos atrás tinha gente aí que tinha mais cabelo. Há 10 anos atrás estava comendo as barrigas. Estou falando para os homens, tá, meninas? Fiquem tranquilos, que eu posso falar com esses dois homens de Deus aqui que eu conheço eles.
Mas eu quero que você entenda isso. Existe tempos e ciclos e estações onde a gente amadurece, onde a gente cresce, onde a gente deixa de fazer coisas que a gente fazia. O amadurecimento, se a gente for ver, hoje, né, eu posso dar um exemplo da minha família, o meu filho Luiz, ele está com 16 anos, está fazendo rema. Automaticamente, eu vejo já que ele está num novo ciclo, uma maturidade maior, com uma consciência diferente. Então, ele está usufruindo de uma nova estação. Esse ano é um ano de estudo, onde ele abriu mão de coisas que ele era lícito ele fazer, né, como futebol, soccer no high school, mas ele falou: não, é tempo de me preparar, tempo de preparação. Ele que tomou essa decisão. Eu estava aqui tentando administrar isso. Eu falei: pô, vamos ver se dá para fazer os dois. Ele chegou para mim e falou: pai, eu não quero jogar bola. Ele ama jogar bola, mas ele tomou uma decisão, ele decidiu fazer escola. Eu estou falando isso para você ver que ele está num novo ciclo. Ele tomou uma nova decisão, ele deixou de fazer algumas coisas e foi fazer outras. Às vezes, numa mudança de ciclo, a gente precisa abrir mão de coisas para fazer outras, abrir mão de hábitos para novos hábitos, abrir mão de confissões para novas confissões. Não é verdade? Você crê nisso? Deus está te levando para algo novo, Ele está te levando para algo novo, para algo melhor. Ele tem muito mais para a sua vida. Então, eu quero falar para você que Deus ele nos trouxe até aqui e Ele ainda tem muito mais. Se você parar e pensar hoje, quantos desafios você já passou, quantas provações você já passou para chegar até aqui. E deixa eu te falar, queridos, Ele nunca te abandonou, Ele te trouxe até aqui. Com a graça dele, com a bondade para tomar as decisões. Sabe, queridos, isso é muito importante. E cada estação que vivemos, eu anotei aqui, eu quero ler essas palavras que eu anotei aqui, para que você saiba que cada estação que a gente vive, antes de falar essas palavras, eu preciso te falar algo. Não sei se você sabe que existe uma lacuna entre um ciclo e o outro. Essa lacuna é o finalzinho de um ciclo e o começo do outro. É um momento que a gente vive que parece ser muito desconfortável. Você já percebeu isso? Quando você começa a sair de um ciclo, você está bem nele, aí você começa a sentir um desconforto, você fala, cara, não é mais para eu estar aqui, esse momento já está passando da minha vida. E de repente vem aquela segunda fase que é o novo, que já começa a te trazer uma certa expectativa, uma apreensão. Cara, como que vai ser esse novo que eu vou viver? Então, esse trecho do final de um ciclo e o início de um outro, aparentemente é muito desconfortável. Aparentemente é desafiador. Porque quem não gosta de uma zona de conforto? Oh, Jesus. Rapaz, você lutou tanto para chegar até onde você chegou e de repente Deus fala, ó, perfeito, completou o ciclo, agora vai para o próximo. Aí você fala, mas eu não quero sair daqui não. Aqui tá tão gostosinho, aqui tá tão bom. Eu já cheguei até aqui, Senhor. Hoje eu estou ministrando o louvor da minha igreja, Pai. Olha, hoje eu estou pregando às quintas-feiras, hoje eu estou ministrando no domingo. Rapaz, eu cheguei a ser líder de um departamento, tá bom demais. Não, querido. Quando você chegar nisso, eu vou falar para você, é hora de você preparar outras pessoas, porque Deus tem mais. Você precisa alcançar outras pessoas. E aí você começa a preparar aquelas pessoas, porque nós não estamos aqui disputando cargos, nós não estamos querendo estrelato, nós estamos preparando pessoas para anunciar o Evangelho. Nós estamos preparando varões perfeitos, varoas para estarem ministrando o plano de salvação de Cristo para as pessoas, não é verdade? Sabe, queridos, eu me motivo nisso. Então, quando a gente chega naquele momento bom do nosso chamado, Deus fala: ó, agora é tempo disso aqui. Aí você. Não, você não. Graças a Deus. Eu costumo falar assim, né? Você é um modo de falar. Você não faz isso. Eu sei que você não faz. Mas eu fiz. Eu falei, não quero não, pai. Ah, não quero não. Mas não quero não. Eu não sei nem o que eu vou fazer lá. Nem sei falar inglês. Quero não. E o Espírito Santo vai falando para você: eu tenho algo melhor para você.
Eu sei o que que é bom para você. A onisciência de Deus, ele sabe, ele tem um plano perfeito para você. E ele fala: "Não, você vai sair desse lugar que você já está bem, mas você vem para cá. Isso aqui foi te preparando para isso aqui. E esse aqui vai te preparar para esse aqui, porque eu tenho muito mais para sua vida." Amém? Glória a Deus por isso, queridos. Então, olha as palavras que eu coloquei aqui, olha. Cada estação que vivemos nos traz maturidade, nos gera experiência, confiança, ousadia, coragem e força de vontade de viver uma nova estação em Deus. Sabe, queridos, pode ser desafiador que for. Pode ser o desafiador que for. Você tem que confiar no Senhor e se Ele te chamar, se sinta honrado que Deus te chamou para algo novo. E Ele confia em você, Ele viu o que você fez e deu certo. Eita glória! Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando, não, querido. Deus não tem projeto falido, Deus não tem projeto ruim, Deus não vai fazer nada para errar lá na frente. Se Ele te chamou para fazer algo, por mais que você não entenda que você tem condições, Ele já viu o que você fez. Eita glória! Oh, meu Deus do céu! Você já fez, querido. Deus, Ele sabe do seu futuro. Ele conhece. Ele sabe, já teve lá e falou: rapaz, a minha filha fez. Então eu posso chamá-la para frente porque ela fez. Não é para a gente entender isso com o nosso entendimento, nosso psique, nosso intelecto, porque isso é loucura para o mundo. Isso é pela fé, queridos. É pelo Espírito que você compreende que você já fez algo que você nunca pensou em fazer. É pela fé que você entende o chamado de Deus para a sua vida. Se eu falar aqui com vocês, com certeza vocês vão abrir a boca de vocês e falar: eu nunca imaginei estar onde eu estou hoje. Lá atrás você não imaginava que você estaria fazendo o que você está fazendo hoje. E deixa eu te falar, você já pode começar a crer que você daqui para frente você vai fazer algo extraordinário em Deus, que você jamais imaginou que ia fazer. Eita glória, eu estou aqui empolgado, querido. Eu estou feliz com a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque essa palavra é para mim e para você, queridos. Nada vai me parar. Abre a boca aí e confessa aqui comigo. Eu não posso ser derrotado. E eu não vou desistir. Eita glória! Essa confissão, queridos, está nessa pulseirinha aqui, ó, que o meu pastor Diego trouxe lá de Tulsa, do Interbible, para mim. Entregou para mim e falou o que significava. Eu não tiro ela do meu braço e eu faço essa confissão. Eu não posso ser derrotado. Quem costuma fazer essa confissão diariamente é Kenneth Reagan. Eu não posso ser derrotado. O maior habita em mim, o vitorioso habita em mim. A fé que vence o mundo é a minha fé. Repete comigo, a minha fé é a fé que vence o mundo. Eita glória. Aleluias. Amém. Vamos voltar aqui. Então, queridos, Deus é um Deus organizado, ele não pula etapa nenhuma. A gente precisa passar por cada estação. Se você pular uma estação, se eu pular uma estação, nós vamos sofrer lá na frente. Eu nunca vi uma árvore. Vou dar um exemplo aqui, tá? Esse aqui é um exemplo que está vindo aqui na minha cabeça agora. Eu quero dar esse exemplo. Se uma árvore ela não criar um bom tronco para ter seus galhos firmes, quando der o fruto, essa árvore quebra. Você já imaginou uma manga num tronco, uma árvore fininha? Ela vai pesar, você entende? Você já viu a árvore com enxerto? Essas árvores que dão um fruto pequenininho, já viu? É uma árvore pequenininha que começa a dar fruto. Se você perceber, ela está cheia de escora, porque ela não tem uma estrutura para aguentar aquele peso. Ela precisa de escoras ali. Depois você planta, continua escorando até ela criar o corpo. Aí automaticamente ela já está dando fruto. Mas aqui dali é uma coisa feita em laboratório, é um enxerto e começa a dar o fruto antes do tempo. E a gente precisa ter uma estrutura para poder suportar cada estação. Então Deus não faz nada fora do seu tempo. E eu quero ler com você Eclesiastes 3, do 1 ao 8, por favor. A mídia vai colocar para gente. Glória a Deus. E quando eu vejo esse texto, eu posso confiar no Senhor quando Ele me chamar para fazer algo, porque Deus não vai te chamar para fazer fora do tempo.
Mesmo que você ache que você não pode fazer. Talvez você pense assim, cara, eu não consigo fazer isso. Não consegue. Se Deus chamar, é porque ele já viu que chegou o tempo. Deus não faz nada fora do tempo. Olha o que diz aqui no verso 1 de Eclesiastes 3. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Verso 2. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Verso 5: tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar o tempo de buscar e tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deixar fora. 7. Tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Verso 8. Tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Queridos, existe um tempo para cada coisa. Isso aqui, se a gente parar para prestar atenção, a gente vai entender que se existe um tempo para cada coisa, a gente tem que fazer uma associação com isso, que vai existir tempos que vai estar tudo bem, vai ter tempo que vai ter uma pressãozinha a mais, vai ter tempo que vai avançar, vai ter tempo que não vai retroceder, que a gente não retrocede, mas a gente para um pouquinho, parece que não tem nada acontecendo, mas é somente um tempo que daqui a pouco está avançando. Então eu quero que você entenda que existe um tempo para cada coisa, existe um tempo determinado para cada coisa. No seu avanço com Deus, na sua vida com Deus, você não está parado. Há tempo de correr velozmente a carreira, é tempo de parar. Há tempo de fazer aquilo que está fazendo e há tempo de parar de fazer aquilo que está fazendo. Existe um tempo para cada coisa, amém? Glória a Deus. E queridos, eu falando acerca desse tempo, das estações da nossa vida, a gente vai entender que Deus, ele nos chama para algo específico. Só que você já foi utilizado numa área que você não tem tanta expertise, tanto conhecimento? Já aconteceu de você, né? Pelo menos a gente que é desafinado, a gente, pelo amor de Deus, eu espero que você não tenha ido pro louvor. Mas você já trabalhou num departamento, ou você já serviu no corpo de uma forma que você jamais imaginou, que você fala, eu não tenho talento para isso? Eu vou falar para vocês, eu fui dar aula na igreja de criança. Eu vou falar para vocês, eu não estou fazendo uma confissão negativa a meu respeito, não. Eu não sou tão assim com criança, sabe? Mas tão assim que eu quero dizer, eu não tenho tanto jeito com criança. Mas quando meu pastor na nossa antiga igreja falou, olha, os ministros da igreja têm que dar aula na igreja de criança. Gente, foi sensacional, porque houve uma graça sobre a nossa vida. Minha esposa até é testemunha. Eu ia dar aula naquela salinha para aquelas crianças ali de 5 a, eu não sei se era de 6 a 9 anos, eu não lembro exatamente a idade delas, mas eram todas pequenininhas. Mas era tão gostoso e era tão divertido que a gente acabava o culto e não tinha esse negócio, ai meu Deus, acaba lá o culto que eu quero despachar essas crianças. Não, acabava o culto e a gente estava lá. Mas eu não me via fazendo aquilo. Por que eu estou falando isso para você? Porque a gente vai ser utilizado da forma que Deus quer, no tempo que Deus quer e para fazer o que Ele quer. Não é na nossa capacidade, não é na nossa inteligência, no nosso entendimento, na nossa força. É graça de Deus para fazer. Chega até a gente e nós vamos e fazemos. Por que eu estou falando isso? Porque agora, a partir desse momento, eu quero tratar com você 3 exemplos de mudança de ciclo na nossa vida. Por que eu estou falando vou dar esses 3 exemplos? Porque eu quero que você entenda qual é o nosso verdadeiro chamado aqui nessa terra. É conciliar o homem com Deus. Você está comigo? Queridos, o nosso papel aqui, nós servimos o corpo. Para que os dons ministeriais, para que os ministérios de socorros? É para a gente
dar suporte nos cultos, para a gente o aperfeiçoamento dos santos, tem toda uma organização. Lembra que eu falei? Deus é organizado. Mas nosso chamado é pegar o perdido e trazer para o Senhor. É a gente falar do amor de Deus, falar do plano da salvação, porque está acabando, queridos. O tempo está chegando, Jesus está às portas. Talvez você diga assim para mim, poxa, irmão, estou escutando isso aí para mais de década. Queridos, está tão próximo, mas está muito próximo. Eu sei o que eu estou falando. Nós podemos ver e percebemos no nosso coração. Nós não seremos pegos de surpresa, querido. Há uma percepção no nosso coração que a qualquer momento o Senhor Jesus vai chamar a igreja dele. Então é necessário que a gente busque aqueles que estão perdidos. Fale o plano de salvação, queridos. Fale para ele o quanto que Deus ama ele a ponto de entregar Jesus pela vida dele. E eu quero falar três mudanças, três mudanças de ciclos, que para te ajudar nesse propósito. Você vai falar assim, meu Deus, que pregação mais doida, agora já vai falar sobre plano de salvação. Não, queridos, é mudança de ciclo mesmo, é estações. E lembra, é tempo de avanço. E é tempo da gente abrir a nossa boca e falar do amor de Deus. E esses três ciclos aqui que eu vou tratar com você, vai te trazer material, vai te trazer entendimento para que você possa ser ousado na ministração, para você buscar o perdido, para você reconciliar aquele que está desgarrado. Quais são essas mudanças? Deixa eu te falar o seguinte, queridos. Todos sabem que Adão pecou, não é verdade? Adão pecou. E o pecado entrou no mundo. Então todos nós fomos destituídos da glória. Nós nos tornamos afastados de Deus, porque nascemos do pecado. Não é verdade? E Deus precisou encontrar a gente. Levanta a mão aí e dá um amém aí no chat, quem quiser. Quem aqui já ouviu a pregação do Evangelho e teve que aceitar Jesus? Eu tive. Eu estava perdido, queridos. Eu ia para o inferno. Só que alguém falou para mim que Deus me amava, que Jesus morreu por mim. E eu acreditei na pregação e eu entreguei minha vida para Jesus e hoje eu faço a mesma coisa. Eu falo para todos, olha, Jesus te ama, Deus te ama, Jesus morreu para te salvar. O plano de salvação é esse. E eu começo a explicar desde o início a queda do homem, a justificação na cruz, o preço pago na cruz, amém? Então, eu queria dizer algo para você. Um dia nós éramos homens naturais. Nós éramos naturais. Nós não tínhamos Deus, estávamos afastados de Deus, nós éramos criatura. E nós precisamos ouvir a palavra, crer com o nosso coração, confessar com a nossa boca e houve uma mudança de ciclo na nossa vida. Você tá comigo até aqui? Você nasceu de novo, eu nasci de novo. Nos tornamos espirituais. As coisas antigas já ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Então, aqui os textos. Eu vou ler rapidamente, não precisa, eu só quero contextualizar, porque se a mídia quiser colocar e for rápida, tá ótimo. Eu quero dizer o seguinte, em Romanos 5,12 vai dizer o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. É essa a situação que a gente se encontrava. O pecado entrou por um e passou para todos, então todos pecaram, então nós éramos pecadores. Só que houve uma mudança de ciclo na nossa vida. Nós aceitamos a Jesus, confessamos com a nossa boca, cremos no coração. Aquela natureza de pecado, ó, ficou para trás. Se fez tudo novo. Nascemos de novo. Nascemos justos, justiça de Deus. Você está comigo? Quando a gente nasce de novo, é uma mudança de ciclo. Opa, graças a Deus, essa não foi tão desconfortável, mas houve situações ali que eu tive que deixar de praticar pecados porque já não cabia mais para esse novo ciclo, e começar a entender qual era o meu papel a partir desse momento. O que eu precisava realmente fazer como justiça de Deus, como nascido de novo, como filho de Deus. Amém? Então tá aqui, ó.
Aí vem aqui também em Romanos 5, 17 e 19, vai falar aqui que pela ofensa de um, né? Deixa eu ler para vocês entenderem isso aqui, ó. Jesus ele não pecou. Jesus ele não pecou. Ele nos salvou. Aqui, ó. 5:17 até o 19 vai dizer assim, ó: Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinaram em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Amém? Por um entrou o pecado, e agora veio a abundância da graça por intermédio de um. E é pela graça que somos salvos, não é verdade? No verso 18 vai dizer assim, ó: Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Verso 19. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornaram justos. Eita glória! Amém, queridos? Você está vendo que eu estou contextualizando tudo que a gente está falando aqui sobre essa mudança de ciclo de uma vida morta espiritual para uma vida eterna espiritual, uma vida de verdade. Nós estávamos mortos no pecado, hoje nós vivemos em Cristo. Eita, bom demais, Senhor. Aí a gente vai falar, né? Como assim somos justos? Isso aqui eu estou falando sobre mudança de ciclo, mas eu quero que você entenda. Eu estou mostrando aqui uma pregação para você falar para a pessoa, o Espírito Santo pegar junto e convencer ela que Jesus fez o preço do pecado. Jesus nos lavou do pecado. E a gente nasceu de novo. E a gente se tornou justiça de Deus. Está lá em 2 Coríntios 5, 17 e 21. Nesse meio aí vai falar para a gente sobre o ministério da reconciliação, aquilo que eu falei com vocês, da gente se aproximar o homem de Deus, a gente reconciliar o homem de Deus. Amém? Agora, para a gente não atrasar muito, eu quero falar aqui sobre a segunda mudança, uma segunda fase, um novo ciclo. Primeiro, saímos do pecado, homem natural, homem espiritual. Agora a gente precisa entender como é que a gente vai fazer para viver essa nova realidade, esse novo nascimento. Aí vem a segunda fase, que é o quê? É entender qual é a nossa nova vida, entender qual é o que nós fazemos. Sabe, cara? Gente, é simples demais, é conhecer a Cristo, conhecer a sua mensagem, ter um relacionamento com a palavra, conhecer e se conhecer e se encontrar nas Escrituras. Porque Deus trata conosco lá quem nós somos agora. Deus vai falar quem nós somos. Qual, o que é essa nova natureza? O que é essa nova criação? Como é ser espiritual? Qual o comportamento que nós temos que ter? Sabe, queridos? E ele vai falar para a gente em Romanos 12, 1 e 2, vai falar sobre o que nós precisamos fazer. Amém? Que é assim, ó. No verso 1, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe, queridos, para a gente poder usufruir disso aqui, dessa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós precisamos renovar a nossa mente, tirar aquela mente que era antiga e colocar essa mente para essa nova fase, esse novo ciclo da nossa vida. E com isso, como é que a gente faz isso? Está lá em Romanos 10, 17, que é ouvir a palavra, meditar, ouvir, meditar. Porque a fé vem pelo ouvir, ouvir a pregação de Jesus, a palavra de Jesus, a mensagem de Cristo. Amém?
Sabe, queridos, renovar a mente é tirar as mentiras do diabo da nossa cabeça e colocar as verdades de Cristo na nossa cabeça. É a gente começar a ver que Deus ele tem algo bom para a nossa vida, por mais que a gente esteja vendo ou sentindo qualquer outra coisa diferente disso. Você está comigo até aqui? Se eu perguntar para você, eu não quero que você fale, mas talvez você esteja passando por uma pressão. Talvez esteja alguma coisa se levantando contra você. Mas o que a palavra de Deus diz acerca disso? Você pega isso e você fica com isso. Você vai pegar aquilo que a palavra de Deus está falando para você, por mais que você não esteja vendo, por mais que você não esteja sentindo, mas você está crendo e vai falar, vai ser conforme a palavra de Deus diz, porque tudo isso aí é mentira. A única verdade é a palavra de Deus. Amém? Queridos, eu quero ler também aqui, ó, algo muito interessante para você, que a terceira fase, um terceiro ciclo, eu só vou mudar 3 ciclos aqui. Primeiro, nascer de novo. Segundo, renovar a mente com a palavra. E depois que a gente renova a mente com a palavra, a gente está apto para fazer algo. Sabe, queridos? A palavra de Deus nos ensina que existe um certo nível para que as pessoas exerçam algumas coisas. Eu gosto muito lá em Timóteo falando, né, acerca de algumas características do ministro, do diácono, que eles precisam ter, e uma delas é que ele não seja neófito, que ele não seja, né, que ele não seja bebê na fé, para que ele não venha sofrer retaliações do diabo, né? Para que ele não venha assim soberbecer, que não aconteça com ele o que de uma certa forma vai ser ruim. Então é importante um nível de maturidade para que a gente possa fazer as coisas. E olha só que interessante. Por que que nós renovamos a nossa mente? Para que a gente esteja apto, a gente conheça a palavra, esteja apto para ensinar também, para a gente poder viver e poder ensinar as pessoas. Olha que tremendo, ó. Eu quero falar para você aqui, é, que está lá em 1 Timóteo 2, do 1 ao 4. E eu quero que você observe esse verso 4 aqui, para que você possa perceber no seu coração que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. E para isso a gente precisa, né, avançar no conhecimento da palavra. Vai dizer aqui, ó, no verso 1 de 1 Timóteo 2: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Verso 3: Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Senhor. Esse verso 4 que é tremendo. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Sabe, queridos, esse texto aqui vai falar que ao renovar a mente, para a gente chegar ao pleno conhecimento da verdade, a gente precisa ser salvo e chegar ao pleno conhecimento da verdade. A gente precisa se encher cada vez mais da palavra. Se encher, saber quem somos, saber o que nós fomos chamados para fazer, para que a gente possa usufruir da terceira mudança, essa terceira mudança que eu quero falar, esse terceiro ciclo. Você vai ver que eu estou pegando a vida do crente falando, nascer de novo, renovar a mente com a palavra e depois anunciar o evangelho. Amém? A gente precisa fazer isso. Esse é um novo ciclo. Talvez você esteja falando assim, meu Deus, era uma palavra para me animar. Meu irmão, se anima que você passou pelo primeiro ciclo, nasceu de novo, você está renovando a sua mente e você já tem condições de anunciar o amor de Deus para as pessoas, falar o quanto que elas amam. Graças a Deus a gente não tem vergonha do evangelho, não é verdade? A gente não se envergonha do evangelho. É poder para a salvação de todo aquele que crê. Então, essa mudança de ciclo é anunciar as boas novas, anunciar o plano de salvação, o amor de Deus para todas as pessoas. Sabe, queridos? E durante esses ciclos existem muitas coisas que vão acontecendo. Às vezes, dentro de um ciclo desse, existem vários outros pequenos que a gente vai passando, que vai transformando a nossa vida para a gente chegar nesse próximo.
sabe? E eu quero que te encorajar. Primeiro te encorajar, porque se a gente for botar cada ciclo em tempos, a gente vai entender o seguinte: Jesus veio, Jesus primeiro prepara alguns apóstolos, não é verdade? Começa a ensinar ali os 12. Aí parece que depois dessa fase vem um novo ciclo, aí esses 12 já pregam para mais uma multidão, e depois esses seguidores vão seguindo, mas você percebe que vai sempre havendo uma multiplicação, um crescimento em cada estação, cada temporada. Então, queridos, eu quero dizer para vocês, para a gente estar finalizando, e depois eu vou falar, vou encerrar a ministração, eu quero ler para você Marcos 16, do 15 ao 18. Eu quero que você preste muita atenção. Eu queria que, se você pudesse marcar na sua Bíblia, Marcos 16, do 15 ao 18. Amém. Vai dizer assim, ó, e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Aleluias. Queridos, eu estou falando para você que é tempo de avanço. Deus tem mais para sua vida. E a gente precisa chegar nisso aqui. Tudo que você faz, faça para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, que seja para a glória de Deus. Que a sua vida seja uma carta bem clara, com uma letra bem legível do amor de Deus para a vida das pessoas. Porque Deus ama a todos. Deus entregou Jesus para salvar todos. E eu quero te trazer para essa nova estação. Uma estação onde vai existir ousadia da sua parte, de você pregar a palavra de Deus para todas as pessoas, de você mandar mensagem. Eu sei que tem pessoas aqui que pegam o WhatsApp, ó, mandam para tudo quanto é amigo, tudo quanto são pessoas. Continue fazendo isso, mostre o amor de Deus. O seu trabalho não é em vão, Senhor. Essas pessoas estão sendo tocadas por Deus através das suas palavras, e o Espírito Santo está pegando junto e elas vão se render ao amor de Deus. Amém? Então, queridos, para a gente finalizar, eu quero te dizer, você chegou até aqui, Deus te trouxe até aqui, não pela sua capacidade, mas pelo propósito que você carrega. E você vai chegar muito além. Você não vai parar. Como é a penúltima administração desse ano, eu vou falar para você, 2025 pode estar acabando. Isso aqui é um cronos, é um tempo natural. Um ano está finalizando. Mas Deus, ele é atemporal. O propósito continua. Você continua avançando, você não para. Você não para. Pode tentar te parar, você continua. Chegou a pressão? Bota a pressão na pressão e continua avançando, continua avançando. Ah, mas me explica por quê? Porque essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é, eu acabei de ler para vocês aqui, que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus. E enquanto você está avançando, você está chegando ao pleno conhecimento da verdade. Enquanto você está avançando, você está anunciando, né? Você está fazendo o ID do Senhor. Enquanto você está fazendo isso, os sinais estão te seguindo. Coisas estão acontecendo. Eu declaro o nome de Jesus sobre a sua vida, querido. Você orando por pessoas e essas pessoas sendo curadas. Sabe por quê? Porque é o nome de Jesus que cura e você vai ter ousadia para orar por essa pessoa. Sabe por quê? Porque você está cumprindo o ID do Senhor. Você está pregando o amor de Deus e vai falar: ó, seja curado em nome de Jesus. Essa pessoa vai ser curada e ela vai se render a Cristo. Ela vai ver que Deus é bom. Amém? Então, queridos, não pare, avance. Eu tenho convicção no meu coração. Eu tenho convicção no meu coração. Isso eu quero que você me entenda, que às vezes eu sou assim, né, eu fico sorrindo muito. Aí parece que eu sou meio sisudo, mas não sou. Eu sou um homem de bom coração. Mas eu quero te falar, eu tenho certeza no meu coração que essa palavra
alcançou pessoas aqui. Se você estava pensando em parar, que você estava cansado, é hora de botar pressão no que está acontecendo. Se você estava desanimado porque coisas estão acontecendo ao seu redor, é tempo de parar de olhar o que está acontecendo ao redor e botar velocidade no que está fazendo. Olha para aquilo que tem que fazer. Olha para aquilo que tem que acontecer. Porque o diabo não vai brincar de ser diabo, ele vai tentar te parar, mas eu tenho certeza, convicção no meu coração, que em nome de Jesus, você não vai olhar para essas distrações, você vai avançar, você vai correr sua carreira, pessoas serão alcançadas. Eu falo pelo Espírito, você deveria ter noção do estrago que você faz no inferno com a sua atitude. Você deveria compreender que o que você fez até hoje já salvou vidas. Pessoas já olharam para você e viram assim: rapaz, eu quero ser igual a ele, eu quero ser igual a ela. Eu consigo ver o amor de Deus na vida dessa pessoa. Olha quanta gratidão no coração dela, mas que sorriso, que alegria é essa que eu estou vendo? Já alcançou pessoas. Amém? Então, queridos, eu quero deixar essa mensagem para você. Avance. Deus tem muito mais. Amém? E que vocês sejam abençoados na prática da palavra. Amém?